Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do site Cardiopapers. Bem-vindo à Masterclass ECG Cardiopapers. Nessa semana eu vou te apresentar a nossa metodologia de ensinar eletro. Uma metodologia que permite que você aprenda eletro de forma simples, direta, sem decoreba. Tem muita gente que tem um verdadeiro bloqueio para entender eletrocardiografia. Acho que é só um bocado de regra para decorar, não vê muito sentido nos traçados. Isso termina gerando o quê? Medo. A pessoa chega no plantão, tem lá um paciente com dor torácica e pergunta, putz, será que fecha mesmo critério para infarto isso daqui? Será que eu posso mandar esse paciente para casa? Ou então, chega um paciente com arritmia, não sei qual é o tipo de arritmia, obviamente, se não sei qual é o tipo, não sei como é que eu vou tratar. Isso gera insegurança, medo muito ruim, você ir para um plantão sem dominar eletro. Você vai passar problema. E se eu te dissesse que tem uma forma de você, de fato, entender os traçados sem decorar e, com isso, ter segurança de diagnosticar síndrome coronariana aguda, diferenciar os diferentes tipos de arritmia e, com isso, conseguir tratar de forma adequada? Parece bom demais para ser verdade? Dá uma olhada, então, em depoimentos de pessoas que já conheceram a nossa metodologia de ensino. Olá pessoal, sou Juliana Oliveira. Oi gente, meu nome é Amélia, sou estudante de medicina. Olá, sou Marcelo Pedroso, médico emergencista aqui em Santa Catarina. Talvez a minha experiência já deve ter acontecido ou está acontecendo com você. Eu tinha um bloqueio muito grande em relação ao exame, eu titulei como algo difícil de ser interpretado. Como a gente começa a ver o final da faculdade cada vez mais próximo, e a gente percebe que a gente não tem o conhecimento que deveria ter. Eu achei que o básico de eletro que eu sabia servir. Conforme eu vim para a porta de entrada, eu percebi que aquilo não era nem perto do que eu precisava. Mas eu simplesmente não conseguia aprender eletro pelo livro, pelo método convencional. E realmente é muito angustiante você estar na emergência, pegar um eletro e não saber interpretar aquele eletro. Eu já estou formado há 6, quase 7 anos e a eletrocardiografia sempre foi uma dúvida que eu tive, né, na minha prática e tudo mais. O que antes parecia ser uma escrita árabe, hoje em dia eu consigo interpretar e entender os traçados do eletrocardiograma, que antes pareciam ser impossíveis. Ele mostra exatamente por onde você começar e quais os passos que vão vir a seguir para você interpretar e juntar tudo aquilo que você analisou junto com o quadro clínico do paciente para você dar o seu diagnóstico de forma correta. Complementou e deixou muito didático, prático, objetivo e sistemático a análise do eletrocardiograma, no meu caso, no departamento de emergência e no APH. Então, só tenho a agradecer. Hoje em dia eu chego na emergência e não bate mais aquele desespero de pegar um eletro, ver um monte de alteração e você não saber nem por onde começar a interpretar aquilo. Foi aí que eu conheci o Cardiopapers, que foi um divisor de águas na minha vida. Tanto no manejo do paciente crítico, quanto na conversa com o especialista, meu dia a dia ficou muito mais fácil. Então, se você também não tem confiança no eletro para dar um diagnóstico, para ter uma conduta adequada, vem conhecer o Eduardo e mudar a sua vida profissional do mesmo jeito que eu mudei a minha. Viu só? É possível. O que eu tenho observado nos últimos anos, ensinando cardiologia e eletrocardiografia, é o seguinte: praticamente 100% dos profissionais de saúde querem aprender eletrocardiografia, sabem que o método é importante no dia a dia. Mas, na prática, uma pequena parte só é que domina o método. Por que é que tem essa discrepância? Muita gente quer aprender e pouquíssima gente sabe de fato interpretar. Será que o problema é da pessoa? Será que tem que ser um engenheiro da NASA para aprender o método? De forma alguma. Eletrocardiografia pode ser aprendido por qualquer pessoa, de qualquer área de saúde. Agora tem que ter o método certo. Eu vou dizer o que eu enfrentei de problema na época da minha formação. Tudo começou ali na época da graduação, né? Mais ou menos ali 5º, 6º período, quando eu tive o primeiro contato com a eletrocardiografia. E esse contato foi através das aulas da faculdade. Qual era o problema? Primeiro, eram poucas aulas. Segundo, as aulas elas não conversavam entre si muitas vezes porque eram dados por professores diferentes. Então, em vez de ser uma história com começo, meio e fim, tipo o Senhor dos Anéis da vida, parecia, mas na verdade, episódios de um Black Mirror, né? Aquela série, não sei se você gosta, que são vários episódios falando do mesmo tema, tecnologia, disrupção, etc., mas que eles não têm continuidade um com o outro. Era isso que parecia para mim na época, as aulas da faculdade. Professores diferentes, temas diferentes, nem sempre se conversando. Aí eu pensei o seguinte: beleza, as aulas não estão resolvendo tudo, então o que é que eu vou fazer? Vou procurar livro. E aí eu descobri que livro de eletro tinha 2 tipos. Tinha um tipo que era extremamente didático, que dava gosto de ler, mas que era extremamente superficial, só ficava ali na parte bem inicial da eletrocardiografia. E tinha os outros livros, aqueles calhamações, que entravam realmente na parte bem profunda, mas que não eram didáticos. Você lia 1 ou 2 páginas e falava, não, desisti, depois eu vou ler, e não lia nunca, né? Para piorar, o conhecimento que eu conseguia aprender ali de aula e de livro
eu terminava não aplicando na prática. Por quê? Passava ali algumas semanas do módulo, né, de eletro, de cardiologia, você não via mais, né? Então você ia para outras cadeiras, outras disciplinas e não colocava em prática o pouco que tinha aprendido. Ou seja, terminava esquecendo. No semestre seguinte você já não lembra mais nada de eletro. Enquanto você é estudante, tá de boa. Por quê? Em última instância, quem vai tomar as condutas, quem vai assumir o paciente é seu professor, seu chefe, enfim, não é você como estudante. Tudo muda na hora que você se forma, né? Então, eu me formei em 2006, 2007 eu entrei na residência de Clínica Médica da Escola Paulista de Medicina. E dava meus plantões por fora, né, para sustentar a casa, né? E aí o que acontece? Na hora que você tá lá sozinho no plantão, é que você vê a bronca de não saber eletro. Chegou aquele paciente lá, 1h da manhã, doutoraço, que você pegou o eletro, tá em dúvida se aquilo ali pode ser um infarto ou não, se vira nos 30, papai. Agora não tem mais conversa, não. E olha que na época eu não tinha nem WhatsApp, né, pra dividir a dúvida. Mas também 1h da manhã ninguém vai lhe ajudar, não. E aí eu comecei a ver a angústia ali da pessoa dar plantão, sem ter aquela segurança de diagnosticar uma arritmia, sem ter aquela segurança de dizer se de fato aquilo ali, não, isso aqui certeza que é um infarto com supra, vou trombolizar, etc. Batia aquela dúvida, batia a angústia. E aí eu vi que a coisa tinha que ser mudada. Em 2009, eu entrei na residência de cardiologia do INCOL, né, o Instituto de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, né, um dos maiores centros de cardiologia da América Latina. E aí a coisa mudou, porque aí você tinha que ver todo dia dezenas de eletros e tinha muita gente boa para você discutir os traçados, aprendi muita coisa ao longo desses 2 anos. Mas, mesmo depois de 2 anos de formação num grande centro de cardiologia, eu vi que muito que eu sabia de eletro ainda era decorado. Eu sabia os critérios tudinho, para diferenciar taquicardia de QRS largo, se é uma TV, se é um ataque supra, o critério esse. Mas grande parte desses conhecimentos ainda estava decorado, ainda não era daquele jeito que eu queria. Nessa época, o Cardio Papers já estava no ar, né? A gente já tinha montado o Cardio Papers, eu, o Dr. André e o Dr. Fernando, e os posts que eram mais acessados do site, disparado, eram os de eletro. Aí a gente teve uma ideia. E se a gente fizesse aquele livro de eletrocardiografia que a gente queria ter visto na época da faculdade? É fácil, né? A gente já tem um bocado de post aqui. A gente junta, 6 meses, acabou o livro. Correto? Errado. Aí você vê que é que nem reforma de casa. Quem já fez livro antes sabe. Você faz ali aquele projeto e normalmente o negócio demora 2, 3 vezes mais. O que deveria demorar 6 meses só para terminar o livro, viraram 4 anos somente. Por que demorou tanto tempo para fazer o livro? Porque a gente não queria fazer qualquer livro. A gente queria fazer aquele livro que eu queria ter lido na faculdade de medicina. Né? Então tudo tinha que fazer sentido, tinha que ter começo, meio e fim. Um capítulo tinha que conversar com o outro. Então a gente escreveu e reescreveu várias vezes os capítulos, né? E isso me ensinou muita coisa da eletrocardiografia, porque a gente tinha que ir em várias fontes diferentes para encontrar a melhor explicação, a explicação que fizesse sentido para aquele assunto. Por que infarto com supra dá supra DST? Vamos no primeiro livro, não convenceu muito não. Vamos no segundo, no terceiro, no quinto livro, pronto. Essa explicação aqui é essa que eu queria ter escutado na época da faculdade, então é essa que vai entrar no livro. Esses 4 anos de aprendizado para escrever o livro mudaram totalmente a minha forma de interpretar um eletrocardiograma e geraram o nosso roteiro de 9 passos para interpretar um eletro. Porque assim, tudo que você está aprendendo no começo e que tem alguma complexidade, é bom você sistematizar. Porque aí tem começo, meio e fim e você não deixa passar nada importante. O livro foi publicado em 2017 no Congresso da Society, foi o livro mais vendido na época do Congresso, foi show, um bocado de gente vinha pedir autógrafo, dizendo que gostava do site, foi show de bola o evento. E depois, até hoje, né, o livro é vendido online, por vários sites, incluindo o site da Amazon. Se você entrar lá no site da Amazon, você vai ver dezenas de comentários falando do pessoal, como o livro influenciou na forma de ver um eletrocardiograma e assim por diante. Mas isso ainda não era o suficiente, porque o livro ele tem 440 páginas, então óbvio que você vai demorar aí algumas semanas para ler o livro de cabo a rabo, né? Então a gente ainda queria do Cardio Papers fazer alguma forma que conseguisse em poucas horas transformar a visão da pessoa de eletrocardiografia. Pegar uma pessoa que sabe nada ou muito pouco de eletrocardiografia e depois ali de um dia, 2, a pessoa está segura para interpretar um eletrocardiograma. Como é que seria possível? Aí veio o insight de criar a metodologia baseada em aulas, discussões de casos, uma coisa mais compacta, pegar o que o livro tinha de melhor e colocar de forma compacta no formato de um treinamento prático. E a gente começou a fazer esse treinamento presencial mesmo, Brasil afora, inicialmente aqui em Recife, depois Santos, São Paulo, enfim, a gente via claramente pessoas das mais diferentes áreas, enfermeiros, estudantes de enfermagem, médicos, estudantes de medicina, fisioterapeutas, muitos dos quais chegavam de manhã sem saber interpretar um eletro,
praticamente nada e saíam no final da tarde tendo segurança para interpretar os principais traçados. O feedback do pessoal era muito massa. Até hoje eu recebo mensagens diárias de gente dizendo: Eduardo, tá aqui, ó, esse paciente aqui eu peguei no pronto-socorro, manda foto lá do infarto com sopra. Tive segurança de trombolizar esse paciente pela metodologia de vocês, por tudo que eu aprendi com vocês. Ou então arritmia. Ó, aqui, Eduardo, vi esse paciente aqui, taquicardia ventricular, consegui reverter com segurança, tá aqui o eletro depois que eu fiz o tratamento, etc. Então, na hora que a gente viu o impacto que essa metodologia tinha sobre, atualmente, mais de milhares de pessoas, vários milhares de pessoas, como isso podia dar segurança para o profissional de saúde, dar o seu plantão, ir no ambulatório, na UTI, com segurança e, por tabela, ainda salvar vidas, a gente viu o poder que tinha essa metodologia. Por isso, a gente desenvolveu essa Masterclass de Eletro para mostrar para você como é essa nossa forma de ensinar eletrocardiograma. Vamos começar agora com o conteúdo do primeiro dia. Vamos lá, então, para os 7 erros mais comuns da eletrocardiografia. Antes de mais nada, Eduardo, você fez um estudo aí multicêntrico com milhares de pessoas para saber quais os mais comuns? Não, eu tirei da minha cabeça, né? Depois de anos e anos ensinando eletrocardiografia, a gente consegue detectar quais são aqueles erros que praticamente todo mundo faz em alguma hora, principalmente quando está ali no começo do estudo, né? Então, vamos lá, os 7 erros mais comuns. Primeiro erro. Vou contar aqui uma história. Anos atrás eu estava lá na enfermaria do Hospital das Clínicas, né, onde eu sou o supervisor da residência de cardiologia hoje em dia. E aí estava lá examinando o paciente e tal, com o residente do lado. E o paciente, né, tinha um quadro de insuficiência cardíaca bem claro, dispneia, os mínimos esforços e tal. E o exame físico super rico, turgência jugular, tinha aumento da área cardíaca, né, pegava 3 polpas digitais, o ictus cortis, tinha um soprão de insuficiência mitral, tudo mostrando que o paciente tinha cardiopatia grave, né? Provavelmente uma insuficiência mitral primária causando insuficiência cardíaca, etc. Beleza, aí a gente sempre vai discutindo passo a passo, né? Primeiro história clínica, exame físico. Vamos ver o eletro agora. E aí quando vê o eletro, estranho, né? Esse eletro aqui, resumindo, é um eletro normal, completamente normal. Não tem alteração de onda P, não tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, não tem sinal de aumento de ato de ventrículo, de nada. Que negócio estranho danado, o paciente super sintomático, um exame físico extremamente rico. A gente esperaria um eletro extremamente alterado e vem um eletro normal. E aí, será que tem alguma pegadinha do malandro aí? Aí eu cheguei pro residente e falei: você tem certeza que esse eletro é desse paciente? Não, quando foi ver lá o nome, puf, não era. Não era. Tava trocado. O eletro, esse daí que a gente viu, era do paciente coronariopata que estava do lado dele. Na hora que a gente foi ver o eletro certo, aí sim, era esse eletro aqui, um eletro bem alterado, tinha claras evidências, né, de sobrecarga de ventrículo esquerdo, de átrio esquerdo, enfim, um eletro bem alterado e bem compatível com a insuficiência mitral importante do paciente, que ele de fato tinha. Então, essa é o primeiro grande erro, é não checar a identificação do paciente. Pô, mas isso é básico. É básico. Tanto é que é o primeiro erro que eu estou botando. Mas todo mundo já cometeu esse erro no passado. Eu já cometi mais de uma vez. Às vezes você está no plantão, aquela pressa tal. Ó, um paciente aqui e tal, você pega nem checa, né? Então, é só checar o nome? Não, não é só checar o nome. No esquema da identificação, você tem que ver o nome, você tem que saber idade, biotipo do paciente, é um paciente longilíneo, brevilíneo. Porque, vê, se eu dou um eletro, por exemplo, de um recém-nascido, criança com 5 dias, aquele eletro que é completamente normal para aquela criança, se for num idoso de 70 anos, está completamente alterado. E vice-versa. Do mesmo jeito, a gente sabe que dependendo do biotipo do paciente, tem padrões de eletro que podem aparecer. Então, por exemplo, paciente que é muito obeso tende a diminuir a amplitude dos complexos QRS. Por quê? Porque o eletro mede, né, potencial elétrico. Quanto mais panículo adiposo tem entre o eletrodo que está lá no tórax do paciente e o coração, mais a voltagem de tudo que eu estou vendo no eletro diminui, por exemplo. Então é importante saber qual é o biotipo do paciente. A gente sabe que pacientes mais magros, né, e altos, como eu, o coração tende a ficar mais verticalizado, mais em pé, isso pode alterar eixo. Enfim, tem uma série de coisas. E não esquecer, óbvio, do quadro clínico. Óbvio. Você não consegue interpretar um eletro de forma adequada sem saber o quadro clínico. É o quê? O paciente está com dor torácica? O paciente é como esse que eu falei agora, da insuficiência cardíaca. Ah, não, o paciente que está com quadro de insuficiência cardíaca, tem um exame físico rico, etc. Você tem que juntar as peças do quebra-cabeça. O eletro é só uma peça do quebra-cabeça a mais para você conduzir de forma adequada o seu paciente. Ele não deve ser olhado de uma forma isolada. Então, o primeiro grande erro, não checar a identificação do paciente. Segundo erro, vou contar outra história também. Estava eu uns 4, 5 anos atrás no ambulatório, e aí veio uma paciente, uma mulher, 40, 50 anos,
E aí veio essa senhora e falou, Eduardo, eu tive aqui um quadro de desmaio. Ah, foi, tá bom. Aí fui coletar lá a história clínica toda direitinho. Parecia ser muito uma síncope vasovagal, né? Que é uma síncope benigna, enfim. Exame físico normal, não tinha grandes antecedentes pessoais. O eletro da consulta completamente normal. De toda forma, a gente fez a investigação. Depois que a investigação veio normal, eu tranquilizei a paciente. Olha, fique tranquilo, isso daí é uma síncope vasovagal, a senhora vai tratar assim, assim, assado. Não, doutor, não precisa de marcar passo, alguma coisa assim. Não, não precisa, fique tranquilo, a gente já investigou tudo, pode ficar tranquilo. Beleza. Quando vem uns 3, 4 meses depois, entra a paciente, né? Eu falei, não, mas a senhora tá fazendo o que aqui? Eu já não tinha dito que era para voltar daqui a 1 ano só, consulta de rotina. Não, doutor, veja, tive desmaio de novo. Bati no pronto-socorro e o pessoal disse que eu tenho indicação de marcar passo. Disseram que o senhor deixou passar alguma coisa. Aí você já dá aquele frio na espinha logo. Vixe Maria, deixei passar alguma coisa, né? Vamos ver direitinho. Deixa eu ver aí esse eletro que a senhora tá me trazendo. E aí, era um eletro parecido com esse, né? E aí quando você olha, resumindo, né? Chama atenção, QRS alargado, uma frequência cardíaca meio baixa e tal, realmente parecendo ter uma bradiarritmia, né? Tem o macete que a gente usa para calcular a frequência cardíaca do paciente pelo eletro, né? Onde a gente divide 300 pelos números de quadradões entre um QRS e outro, né? E aqui, se a gente for contar, grosseiramente, vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alguma coisa do tipo, 9 quadradões. 300 dividido por 9 vai dar uma frequência de 33, 35, alguma coisa do tipo. Lembrando que a frequência cardíaca normal é de 50 a 100. Então, realmente, a frequência de 30 e pouco no paciente que sincopou, você fica bem preocupado, né? Aí eu falei, rapaz, agora danou-se. Realmente, deixei passar alguma coisa aqui. Aí, 1 segundo depois, veio o insight, né, da pegadinha do malandro. Mais uma vez, né? Ah, Eduardo, esse erro é básico, né? Que é o próximo que a gente vai dizer aqui agora. Que é o quê? Isso aqui, checar a padronização do eletro, né? O eletro, normalmente, ele corre a 25 milímetros por segundo. No caso dessa paciente, estava correndo no dobro da velocidade, 50 milímetros por segundo. A gente vai mostrar daqui a pouco o que é que isso causa no eletro, né? Eduardo, isso é uma coisa básica. É básico, mas eu estou dizendo, esse tipo de erro é porque eu já cometi no passado. Todo mundo já cometeu. Chega uma paciente no seu consultório que você não estava esperando. E aí já fala, doutor, o senhor errou alguma coisa. Você já fica naquele estado emotivo. Putz, deixei passar alguma coisa, né? Então, o raciocínio já fica meio embotado. Nessas horas que o raciocínio fica ali atrapalhado por alguma coisa, é nessas horas que você deixa passar as coisas básicas. E deixar passar a coisa básica pode gerar erros importantes, né? Então eu falei, deixa eu dar uma olhadinha direitinho. Quando eu vi, estava em 50 milímetros por segundo, ou seja, aquilo que eu achava que estava vendo que era uma frequência cardíaca baixa, na verdade não estava lá, né? Era só erro de padronização. Então é isso, estou colocando aqui a régua, né, que é para você saber, né? A gente sabe que os americanos veem lá o sistema métrico através de parâmetros diferentes, né? Polegadas, pés, a gente vê em centímetros, metros. Então a gente tem que saber se está falando a mesma língua. Ah, estou olhando ali um eletro, estou calculando a frequência cardíaca, etc, etc. Mas será que está na padronização? Que eu acho que está, que é a padronização normal, né? Então eu tenho que checar isso. E como é que eu faço para checar essa padronização normal? Tem duas formas simples, né? Uma é ver esse retângulo que fica aqui na parte lateral do eletro. Eu dando um zoom, normalmente ele tem que ter 10 quadradinhos de amplitude, como é o caso aqui. Então, quando tem 10 quadradinhos de amplitude, mostra que está na padronização normal. Ou seja, cada milivolt gera 10 milímetros no traçado do eletro, né? Esse é o padrão normal. E o outro é dar esse zoom aqui, onde eu posso ver esse N, que é de normal, basicamente dizendo isso, que 1 milivolt vai dar 10 quadradinhos. E o outro isso, a velocidade tem que estar em 25 milímetros por segundo. Essa é a padronização normal, certo? Só para vocês terem ideia, ó, vamos ver o mesmo eletro do caso 1, visto com velocidades diferentes. Ó. Aqui com 25 milímetros por segundo, que é a padronização normal, que a gente está acostumado. Agora, com 50 milímetros por segundo, você vê que um QRS se afasta bem do outro, o QRS começa a largar. Isso aqui já sugeriria que o paciente está bradicárdico, mesmo sem estar. E o mesmo eletro, visto com o dobro da velocidade, até mais um pouquinho do que o dobro, em 10 milímetros por segundo. Você vê como fica bem pertinho o QRS do outro, parece que o paciente está taquicárdico, por exemplo. Mas esses 3 eletros são os mesmos, rigorosamente os mesmos, feito com 1 minuto de diferença, só a questão da metodologia que foi diferente. Então, o segundo erro, muito comum, não checar a padronização do eletro. Terceiro erro, também muito comum. Chego eu lá na enfermaria, aí roda muito estudante com a gente e tal, aí pergunto, fulano, me diga aí, esse eletro que você está vendo aqui agora, já sabe alguma coisa do eletro? Já sei. Ok. Me diz aí, o ritmo é sinusal? 90% das vezes a resposta é, então, Eduardo, ó, tem onda P, se tem onda P é sinusal. Correto? Errado. Vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo,
nesse eletro aqui, eu estou vendo só as derivações do plano frontal, né? D1, D2, D3, enfim. Tem onda P, ó. Aqui, ó. Onda P, um QRS em AVL, onda P, um QRS. Tem onda P aqui também, ó. D3, D2 e assim por diante. Esse eletro tem ritmo sinusal? Não tem. Putz, mas é porque eu tinha decorado assim. Pois é aquele esquema que a gente falou. Não decora. Você tem que entender por que as coisas acontecem. Vamos entender? Vamos lá. Então, ó, quando eu digo que o ritmo é sinusal, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Simples, ó. Aqui a gente tem um sistema de condução do coração que está aqui representado, né, por essa parte amarelinha. E aqui a gente tem as câmaras cardíacas. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O nó sinusal, ele tá, ou sino atrial, tanto faz, ele está localizado aqui, ó, no teto do átrio direito, pertinho da desembocadura da veia cava superior. Normalmente, esse nó sinusal ele funciona como se fosse um maestro do coração, né? Faz analogia aí. É como se o coração fosse uma orquestra, né? E que tem que bater de forma ritmada, compassada, enfim. Beleza. Quem é que é o maestro? Quem é que vai liderar? Quem é que vai dizer, ó, vai mais rápido, vai mais lento, que é essa função do maestro, entre outras. Quem é o maestro? É o nó sinusal. Beleza. Mas para ser um maestro mesmo, ele tem que mandar e o resto do pessoal tem que seguir, né? Porque senão a coisa fica desarmônica, né? Então é isso, ele vai mandar o estímulo lá de cima. Esse estímulo vai descer aqui por esses feixezinhos que a gente vê em amarelo, chega aqui no átrio ventricular e depois vai em direção aos ventrículos. Então, para eu dizer que o ritmo é sinusal, e os ventrículos, o resto do coração vai funcionar como se fossem os músculos da orquestra, né? Então, para a coisa estar funcionando direitinho, para o ritmo ser sinusal, primeiro, o maestro tem que ser o nó sinusal, e segundo, as ordens que ele está mandando tem que estar chegando para todo mundo, e as pessoas da orquestra têm que estar cumprindo essas ordens. Seria basicamente isso. Beleza. Aí qual é o primeiro ponto que a gente tem que saber? Vê só, se o estímulo está vindo aqui do nó sinusal para baixo, ele vai se deslocar aqui, né? Para baixo e para a esquerda. Lembra que aqui o lado esquerdo do coração é esse e o lado direito é esse. Se a gente fosse jogar em cima daquelas derivações clássicas, né? D1, D2, AVF, D3, o vetor seria basicamente esse aqui, né? E o vetor responde 95% das coisas em eletro. O vetor seria para cá, né? Ele estaria indo para baixo e para a esquerda do paciente. Mesma coisa que está surgindo aqui. Ou seja, eu tenho que ter onda P, sim, porque a onda P mostra que os átrios estão sendo despolarizados, etc. Mas não é qualquer onda P. Essa onda P tem que ser positiva em D1 e tem que ser positiva em AVF. Por quê? Porque ela está se aproximando dessas derivações. Vê só, aqui esse eletro, por exemplo, essa onda P preenche os critérios que a gente falou, preenche, ó. Eu olho aqui para D1, eu tenho uma onda P aqui, ó, positiva, e olho aqui para VF, eu tenho uma onda P aqui positiva. Ou seja, quer dizer que o estímulo está vindo aqui para baixo e para a esquerda, de boa. Mas volta para o eletro que eu mostrei lá antes. Ó, eu vou para D1, tem onda P que está aplainada, eu nem vejo direito. Quando eu olho para a VF está negativo. É aquele princípio clássico do eletro, né? Quando o estímulo está chegando perto de uma derivação, dá uma onda positiva. Quando o estímulo está se afastando, dá uma onda negativa. Ou seja, está negativo em AVF, está negativo em D3, está negativo em D2. Quer dizer o quê? Quer dizer que o estímulo está indo para cima, né? Está se afastando de D2, de D3, de AVF, está indo para cima. Ah, me diz uma coisa, se está indo para cima, o maestro pode estar aqui? Não, não está, né? O maestro deve estar aqui embaixo, por exemplo, né? Na hora que ele está embaixo, ele joga o estímulo para cima e ao jogar para cima, esse estímulo se afasta de D2, de D3, de AVF. Ou seja, o maestro não está no lugar que ele devia, não. Ele devia estar lá em cima, no nó sinusal, ele está no lugar errado, certo? Ou seja, onda P quer dizer que o ritmo é sinusal? Não, não quer dizer que o ritmo é sinusal. Certo? Eu posso ter, por exemplo, um estímulo que está surgindo do átrio direito ali embaixo, ou até mesmo do átrio esquerdo e assim por diante. Não está vindo lá do nó sinusal. Beleza, mas aí você pode dizer o seguinte. Beleza, Eduardo. Okzinho aqui, agora eu já sei. Onda P positiva em D1, onda P positiva em AVF, ritmo sinusal, aprendi uma coisa nova. Calma, não é tão simples assim não. Não é só isso não, porque vê esse exemplo aqui, ó. Eu tenho onda P positiva em D1, beleza. Tenho onda P positiva em AVF, beleza. Preencheu aqueles critérios que eu disse. Mas olha que engraçado. Quando eu olho aqui para o D2 longo, né? Ó, eu tenho onda P, depois tenho QRS, beleza. Depois eu tenho onda P, não tenho nada. Depois eu tenho onda P aqui emendada com QRS. Depois eu tenho onda P, não tenho nada. Aí tem outra onda P emendada no QRS. Resumindo, o que parece na hora que eu dou um zoom aqui
parece que as ondas P e os QRS não estão se conversando. Ou seja, na analogia da gente da orquestra, o que é que deveria estar acontecendo? O maestro, né, que é o nosso sinusal, ele devia estar dando as ordens e o resto do coração devia estar seguindo, né? O maestro fala, vamos mais rápido, todo mundo toca mais rápido, vamos mais lento, todo mundo toca mais lento. É assim que deveria funcionar. O que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte, o maestro está falando, ó, faz de tal jeito. E lá embaixo, em vez de ter o pessoal com violoncelo, violino, o que é que tem? Então, Metallica tocando uma coisa totalmente diferente, certo? Ou seja, não está conversando uma coisa com a outra. Então aqui tem um segundo critério para a gente dizer que o ritmo é sinusal. Eu tenho que ter onda P, a onda P tem que ser positiva em D1 e EVF, beleza, esse é o primeiro critério. Mas segundo, a cada onda P tem que se seguir um complexo QRS, né? Porque quer dizer que o maestro está conseguindo conduzir a orquestra de forma adequada. Se eu tenho onda P, não tenho QRS depois, aí depois eu não tenho onda P, tenho QRS, fica tudo misturado, quer dizer que o maestro e a orquestra não estão conversando. Aí não é sinusal. Beleza, agora eu posso dizer, certo, Eduardo? É sinusal se tiver onda P positiva em AVF e a cada onda P se seguir um QRS, né? A orquestra está de boa. Resumindo, é isso? Não, ainda não é isso. Ainda tem um terceiro detalhe. Vê esse eletro aqui, ó. A gente está vendo um D2. Eu tenho onda P positiva, né? Digamos que eu vi o eletro 12 derivações. Tá tudo bonitinho, positivo D1, AVF. Ok. A cada onda P se segue um complexo QRS, certo? Via de regra. Mas, vê só, quando eu dou aqui um zoom, olha que negócio estranho. Aqui eu tenho uma onda P de um jeito. Aqui eu tenho uma onda P mais apiculada. Aqui eu tenho uma onda P que é levemente diferente dessa. Aí depois fica uma onda P bem pequenininha. Depois aqui eu não sei direito se tem onda P ou não. Aí depois tem uma pequenininha de novo. Uma maior. Tá variando uma coisa da outra. O que é que está acontecendo aqui? Era esperado que a gente tivesse um maestro no mesmo canto, jogando ali o comando e todo mundo seguindo. Aqui não está acontecendo isso. Porque se o maestro está sempre no mesmo canto, a onda P vai estar sempre com a mesma morfologia, certo? Ali está mudando. Tem hora que é onda P pequena, hora onda P grande, hora onda P bem pequenininha. O que é que deve estar acontecendo? Algumas horas o maestro está ali em cima, outras horas ele está em cima, mas no outro átrio. Outras horas ele está embaixo, no átrio direito. Enfim, está misturando. O maestro, a localização dele está em cada hora num lugar diferente. Ou seja, não é sinusal, porque para ser sinusal tem que estar sempre no mesmo canto. Essa é a terceira dica. Então, a gente pode resumir os critérios para ritmo sinusal como onda P positiva em D1 e EVF, beleza. Segundo, as ondas P têm que estar de mesma morfologia, ou seja, tem que estar vindo sempre do nosso sinusal o estímulo. Terceiro, a cada onda P se segue um QRS, porque senão você tem um maestro tocando música clássica e os ventrículos tocando metálica, por exemplo, aí a coisa não está conversando uma com a outra. E um outro critério em adultos, né? A gente considera a frequência cardíaca normal de 50 a 100. Se tiver acima de 100, eu já tenho uma taquicardia. E aí, se preencher todos aqueles critérios, é um ataque cardíaco sinusal. Acontece quando a gente faz exercício físico, quando toma um susto, alguma coisa do tipo. Do mesmo jeito, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 50, o ritmo é até sinusal, mas é um bradicárdico. Está mais baixo do que o que deveria. Então, a bradicardia sinusal pode acontecer num paciente que usa um beta-bloqueador, por exemplo. Então, esses são os critérios para dizer que o ritmo é sinusal. Então, o terceiro erro é esse. Ah, tem onda P, é ritmo sinusal. Não, senhor, isso aí é uma coisa muito sucinta. E, mais uma vez, não tem por que decorar. É só você entender essa analogia da orquestra, do maestro, eu acho que simplifica bastante isso. O terceiro erro foi esse. Quarto erro. Esse daqui é bem importante, certo? Você está lá no pronto-socorro e você acha que existe essa equação. Dor torácica mais eletro com supra DST, né, que a gente consegue ver aqui. Eletro com supra é igual a infarto, né? Ou seja, tem uma artéria que está fechada aqui e o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio. Eu posso dizer que existe essa equação, dor torácica, mas qualquer supra que seja é igual a infarto? Não. Isso está errado. Por quê? Simplesmente tem 1 milhão de causas de supra DST, né? Infarto, lógico, é a principal, mas tem. Aqui são só alguns. Pericardite, aneurisma de ventrículo esquerdo, potássio alto, embolia pulmonar, síndrome de Brugada, né? Que aí é mais para gente da cardio mesmo. Bloqueio de ramo esquerdo, hipertrofia de ventrículo esquerdo, Takotsubo, que eu botei aqui o polvozinho, né? Porque é uma síndrome que a gente vê em cardiologia que lembra a armadilha do polvo e tal. Repolarização precoce, enfim, tem muita causa de supra. Muita causa. Algumas bem benignas, né, como repolarização precoce, outras muito graves, como infarto. Mas é um fato, o paciente pode ter um suprinha por algum desses outros motivos aqui, como a repolarização precoce, ou até uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, um paciente que é hipertenso de longa data, e ele tem uma dor torácica por qualquer motivo que seja, por um refluxo, alguma coisa. Ou seja, se você ficar pensando nessa regra, dor torácica mais supra, obrigatoriamente é infarto, você vai estar diagnosticando errado alguns casos.
certo? E isso pode dar complicação de você, por exemplo, injetar um trombolítico num paciente que não tem infarto. Ou seja, ele não vai ter benefício nenhum de você fazer trombolítico, a gente vai conversar bem direitinho isso na aula da quarta-feira. E você pode trazer o malefício do paciente do risco de sangramento, inclusive sangramento grande, né, AVCH, enfim. Então, essa regra, aqui só um exemplo, então, ó, esse paciente aqui, paciente que eu atendi anos atrás, dor torácica típica e supra, né, muito claro aqui em várias derivações. Isso não é eletro de infarto, é eletro de pericardite. Eduardo, eu olhando assim agora ia pensar que era um infarto. Como é que eu faço para diferenciar? Fica tranquilo, na aula de quarta-feira a gente vai falar bem direitinho. Vários critérios, 4 critérios na verdade, para você diferenciar o supra de infarto do supra de outras causas, como por exemplo pericardite. Eu vou mostrar esse eletro, inclusive, vou discutir ponto a ponto para você ver claramente como distinguir uma coisa da outra. Então fica ligado. Aqui outro exemplo, paciente que eu atendi no ambulatório do Hospital das Clínicas, paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo por hipertensão mal controlada crônica, tem esse eletro aqui com esse suprazinho aqui de V2, V3 há 500 anos já, há 5 anos que ele tem esse eletro. Se esse paciente, eu sempre falo, olha, se o senhor chegar com qualquer dor torácica que seja na emergência e mostrar esse eletro, alguém pegar um eletro novo, vão terminar achando que é infarto. Então, porque nem sempre o pessoal sabe os macetes que a gente vai falar na quarta-feira. Então é bom o senhor andar na carteira com esse eletro aqui, ou digitalizar no celular, o que quer que seja, para o pessoal saber que isso aqui já existe. Então, é isso. Dor torácica mais supra igual a infarto? Não. Nem sempre pode ser causa benigna, como a gente está mostrando aqui, de hipertensão ou de paciente com pericardite aguda, certo? Então, erro número 4, achar que todo supra é infarto. Nem todo supra é infarto. O erro número 5, ele é meio que o inverso desse, certo? Beleza, a galera pensa muitas vezes, vê um supra que não é infarto e quer tratar como infarto, mas o contrário também acontece. O que é o contrário, Eduardo? Isso aqui. O cara tá lá de boa, achando que tá tudo tranquilo e tem ali o tubarão branco chegando por trás com tudo, certo? Então, nessa analogia do supra, seria o seguinte. Você olha o infarto com supra e não reconhece. Ou seja, tá lá o tubarão querendo causar o estrago, que é o infarto, que já está acontecendo, e você tá de boa, achando, não, olhei aqui, isso aqui não é infarto com supra, não. E aí, qual é a bronca? A gente vai falar isso bem direitinho na quarta-feira também. A cada minuto que você atrasa o tratamento do paciente com infarto com supra, esse paciente perde 11 dias. Você demorou 1 hora ali para fazer a conduta adequada, o paciente perdeu quase 2 anos de vida e vai piorando, né? Então, tem que ter alerta total para saber reconhecer o infarto com supra. Por quê? Senão acontece isso daqui. Acontece isso, que a gente está cansado de ver, infelizmente, o paciente chega na UPA da vida com infarto com supra, por algum motivo o pessoal não identifica, às vezes até faz o eletro, mas não diagnostica, manda o paciente para casa e depois de dias o paciente abre quadro de insuficiência cardíaca, bate no hospital universitário. Quando a gente pega o eletro, aí tá aqui, ó. O que é? A gente vê que isso aqui foi um paciente que teve um infarto anterior que não foi reperfundido. Então a gente vê aqui, ó, complexo QS, né? O complexo QRS totalmente negativo com supra residual aqui de V1, V2, V3, né? Enfim. Isso aqui é aquele paciente que poderia ter sido tratado na fase aguda, poderia ter salvado o ventrículo ali do paciente, e agora vai ficar com insuficiência cardíaca provavelmente o resto da vida porque não foi feita a conduta adequada. Então tem que ter muito cuidado, porque isso não é coisa de cardiologista, isso é coisa para qualquer profissional de saúde, tem que saber diagnosticar um infarto com supra, e todo médico tem que saber trombolizar um paciente com infarto com supra. Por isso que a aula da quarta-feira vai ser só sobre isso, como diagnosticar e como tratar o infarto com supra. Então, o 5º erro é esse, não reconhecer o infarto com supra DST, certo? Erro número 6 agora. Você está lá no pronto-socorro e de repente, pá, chega um paciente reclamando de palpitação, o pessoal faz o eletro, traz, e você vê esse eletro aqui. E aí, o que é que bate, né? Aquele desespero, você olha assim, tuf, fica congelado. Você não sabe para onde vai, certo? Por quê? Aqui, claramente, a gente tem um ataque cardíaco, né? A frequência cardíaca está aumentada, e o QRS está alargado. Aí você vê um ataque cardíaco e QRS alargado. Jesus, o que é isso? Vou ter que pedir a opinião de um cardiologista e tal. Veja, esse mais uma vez, é o tipo de situação que o ideal é que todo mundo domine, que trabalhe em emergência, porque vai chegar cedo ou tarde no plantão para você. Vai chegar. Então, vamos organizar a cabeça. Eu olhei um ataque cardíaco, tem QRS largo. Quais são as possibilidades? O que é que pode estar acontecendo? Então, eu tenho 2 possibilidades principais. A primeira é essa. Eu deveria estar com o estímulo surgindo aqui do nó sinusal, mas não. Ele está surgindo aqui, de dentro do ventrículo, certo? Por que isso acontece? Vê, o normal, o sistema de condução, é esse amarelinho que está aqui, ele é como se fosse uma autoestrada, né? Pensa naquela autoestrada lá da Alemanha, aquele tapete lisinho, tal, sem um buraco, bem diferente aqui do Brasil. O cara consegue botar 200 km por hora tranquilo. Beleza, é assim
que o estímulo elétrico passeia, entre aspas, aqui para o sistema de condução, de forma bem rápida e sem dificuldade. Por isso que o QRS fica estreito, porque rapidamente ele percorre essa extensão todinha aqui dos ventrículos. Na hora que o estímulo elétrico surge aqui na parede do ventrículo, o que acontece? Isso aqui é como se fosse um off-road, certo? Enquanto que aqui é uma autoestrada, tudo lisinho, bonitinho, aqui é como se fosse um off-road, é como se estivesse subindo ali por duna, areia, lama, aquela confusão toda. Então o estímulo vai percorrendo de forma mais lenta ali, né, o tecido do ventrículo. Na hora que percorre de forma mais lenta, ele demora mais tempo. Demorou mais tempo, o QRS alarga, né? Porque o QRS nada mais é do que o tempo que demora para o estímulo elétrico navegar ali pelo ventrículo todo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é essa. O estímulo pode estar surgindo lá de cima, certo? Ou do nosso sinusal, ou de algum dos átrios, enfim. Ele cai aqui na via expressa, mas quando ele chega aqui no ventrículo, o que é que acontece? Uma das faixas está bloqueada. Está bloqueado por quê? Ou porque o paciente já tinha um bloqueio de ramo prévio, um bloqueio de ramo esquerdo, um bloqueio de ramo direito, o que quer que seja, ou às vezes ele não tinha nada prévio. Mas pela frequência cardíaca estar tão alta, dá algumas alterações ali no sistema de condução, e isso pode gerar um bloqueio de ramo, só na hora da arritmia, que a gente chama um ataque cardíaco com aberrância, né? Na verdade. Essas são as duas possibilidades. O que é que acontece na prática? A gente tem vários critérios para diferenciar uma coisa da outra. Beleza. Mas nem todo mundo está tão habituado com esses critérios. O que acontece muitas vezes é que o pessoal fica paralisado. Eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo. O que é que eu faço agora? Eu vou tirar uma foto, vou mandar um WhatsApp para um amigo meu que entende mais de elétrico, mas são 2 horas da manhã, ninguém vai responder, fica naquela agonia, né? Então, primeiro, para organizar a ideia. Essas são as duas principais hipóteses, não são as únicas, mas são as duas principais. Um dado importante para você, 80% das causas são de taquicardia QRS largo, vão ser taquicardias ventriculares. 80%, ou seja, se a gente fosse fazer uma lista, causas de taquicardia de QRS largo, eu vou botar lá 1, 2, 3, 10 hipóteses. As 8 primeiras hipóteses são TV, eu sempre brinco, TV, 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 TV. Isso é para chamar a atenção que a maior parte das taquicardias vai ser TV. Ou seja, se você tratar o paciente como sendo portador de taquicardia ventricular, eu nem vi o eletro. Alguém me disse, Eduardo, chegou aqui no plantão agora um paciente com taquicardia de QRS largo. O que é que a gente faz? A maior chance é que seja uma TV, certo? Então, você nem viu o eletro, 80% de chance você está acertando. Mas, então, na dúvida, estou em dúvida se é uma coisa, estou em dúvida se é outra, eu trato como um ataque cardíaco ventricular. Ponto final, para facilitar a minha vida. Pô, Eduardo, a gente está aqui na Masterclass de eletro, né? Eu não quero só saber a noção geral. Eu quero saber realmente alguns critérios, pelo menos, para entender como é que eu diferencio uma coisa da outra. Beleza, tem vários critérios, né? A gente cita no site, a gente já gravou vários vídeos sobre isso. Eu vou pegar um critério só, para você ver como dá para a gente entender a parada sem ter que decorar. Vê só, digamos que eu esteja com uma taquicardia que esteja vindo de cima, certo? Supraventricular, para baixo, e essa taquicardia acontece no paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo prévio, por exemplo, certo? Então isso vai gerar um QRS alargado. Se o estímulo está vindo de cima para baixo, o vetor inicial, né, ele vai ter que estar apontando para baixo. Lógico, né, ele está saindo daqui para cá, do ponto A para o ponto B aqui embaixo. Então, se eu pego o AVR, né, que é aquela derivação que olharia, né, o potencial aqui no ombro direito, mais ou menos, o que é que vai acontecer? Esse estímulo está chegando perto de AVR ou ele está se afastando de AVR? Ele está se afastando. Se ele está se afastando, a onda inicial do QRS vai ser o quê? Negativa. Então, está aqui, ó. Eu dei um zoom aqui no QRS, eu vejo. No AVR, eu vejo que o QRS ele começa negativo, porque o estímulo está se afastando, está vindo aqui para baixo, certo? E depois ele fica positivo. Ok. Se for uma taquicardia ventricular, pode ser que a taquicardia ventricular esteja surgindo daqui, por exemplo, certo? Se ele estiver surgindo daqui, o estímulo vai vir de onde? Vai vir daqui para cima. Ou seja, vai estar se aproximando de AVR. Se está se aproximando de AVR, o que é que eu vou ver inicialmente lá no complexo QRS de AVR? Isso, um QRS positivo, certo? Então, esse daqui é um critério bem clássico, que é chamado o critério de Verekay, que diz que se eu tiver uma onda R inicial lá no QRS, a primeira onda que aparecer do QRS for positiva e for bem positiva, né, como é o caso aqui, acabou. É taquicardia ventricular com 99% de certeza, certo? Então esse critério é muito importante e é muito simples da gente entender, porque mais uma vez, se você fica decorando os critérios, eu já fiz isso várias vezes na época da residência, você fica decorando, o primeiro critério é esse, o segundo critério é esse, o terceiro critério, beleza. Aí passa ali 2 semanas sem praticar, como é que são os critérios mesmo? Como é que é? Rapaz, agora eu já não estou lembrando. Você não está lembrando porque você decorou, você não entendeu. Mas na hora que eu entendo que o AVR está aqui em cima, se está vindo do supraventricular, que é esse caso aqui,
tá vindo de cima para baixo, óbvio que o QRS vai começar negativo em AVR, porque ele está se afastando de AVR. Se ele está vindo aqui de baixo para cima, ele vai se aproximar, e aí vai dar um QRS positivo em AVR. Simples assim. Então, o sexto erro, não saber o que fazer frente a um ataque cardíaco de QRS largo. A pessoa trava. A pessoa não sabe, ó, eu não sei se é TV, se é taquicardia com aberrância, supraventricular com aberrância, não sei, travei, não sei o que é que eu faço. Não pode. Esse paciente é um paciente grave, você tem que atuar logo nele. Então, se eu não sei, realmente não sei o critério eletrocardiográfico, nada do tipo, trata como TV e bola para frente. Se eu sei alguma coisa a mais, como esse critério que a gente mostrou agora, que é uma partezinha só do critério de VDK, eu já fico mais tranquilo, certo? Sexto erro é esse. Último erro agora dos 7, que a gente vai falar hoje, certo? Qual é? Esse daqui, ó. Tô agora, essa época de pandemia e tal. Ah, Eduardo, chega aqui, tem um paciente que tá tratando com... Começaram aqui para ele hidroxicloroquina, azitromicina, para tratar o Covid. O paciente disse que tá tendo as palpitações, tá se sentindo meio mal. E trouxe esse eletro aqui. Vê aí se enxerga alguma coisa. É muito comum o pessoal dar aquela olhada geral. Ah, o ritmo é sinusal, a frequência cardíaca é de tanto, não sei o que e tal. E esquece de ver uma coisa importante. Que coisa importante é essa? Intervalo QT. Fala a verdade, você fica vendo intervalo QT em todos os eletros, muito pouco provável. Se você não tiver um roteiro para seguir, você não vai avaliar. Não vai. Então, qual é o esquema? Tem algum macete rápido? Porque, pô, QT tem aquelas fórmulas, raiz quadrada de RR e tal. Não é uma coisa que dá para você calcular de cabeça, né? Tem que pegar a calculadora, enfim. Tem alguma forma prática de olhar assim para o eletro 2 segundos e dizer se o QT está grosseiramente alterado ou não? Tem. Aqui é o esquema seguinte. Você pega a distância entre um complexo QRS e outro. Divide no meio. Traça aqui uma linha tracejada mental mesmo. Se a onda T de Tatu ela acabar antes dessa linha tracejada, isso daqui me indica que está de boa. O intervalo QT deve estar normal, certo? Já se eu traço essa linha tracejada aqui na metade da distância, né, entre um complexo QRS e outro, e essa linha ela corta a onda T no meio, isso aqui deve estar com o intervalo QT aumentado. Esse caso aqui é bom parar, vamos calcular aqui direitinho, certinho, para ver quanto é que está o QT desse paciente. Mas, Eduardo, beleza, a galera fala de QT, tá? Mas sinceramente, eu nem cardiologista sou, porque eu quero saber? Eu sou aqui, clínico geral, tô tratando um paciente com Covid na emergência, um bocado de paciente para resolver, por que eu tenho que ficar me estressando com QT? Tem que estressar pelo seguinte, por que é importante você saber? Por isso aqui. Eduardo tem a menor ideia o que é isso. Fica tranquilo, ó. Vê o que é que a gente tem aqui, ó. A gente tem um complexo QRS, outro complexo QRS, outro complexo QRS. Quando tá aqui depois do quarto complexo QRS, acontece alguma coisa aqui, e aí o traçado fica diferente do normal, certo? Isso aqui é uma taquicardia ventricular polimórfica. O que aconteceu aqui, ó? Eu acho que dá para notar que a gente tem uma onda T aqui, e essa onda T, antes dela acabar, que seria aqui mais ou menos, acontece um batimento precoce, que é uma extrasístole, bate aqui e desencadeia, resumindo, uma taquicardia ventricular depois, que é uma coisa potencialmente grave, pode trazer risco de vida para o paciente. Às vezes esse é o paciente com Covid. E o que é que tem a ver a história do Covid? Porque a gente sabe, né? A gente vai ver daqui a pouco. Hidroxicloroquina, azitromicina podem alargar o intervalo QT. E na hora que alarga o intervalo QT, aumenta o risco de arritmia. Ah, Eduardo, realmente, eu já ouvi falar nisso. Já ouvi falar muito isso, que QT aumentado aumenta o risco de arritmia. Mas por que aumenta? É mesmo, por que aumenta? Vamos ver aqui para não decorar. Aqui é o seguinte, ó. Se você for ver o potencial de ação da célula cardíaca, ele tem várias fases. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa fase aqui, que é a fase 3 do potencial de ação, tá vendo que está escrito aqui PRR, o que é isso? É período refratário relativo. Esse período refratário relativo, resumindo, quer dizer que se você der um estímulo ali naquela hora, você pode induzir uma arritmia. Que estímulo é esse? Pode ser um extrasístole, que pode acontecer no paciente normal mesmo. Pode ser um choque que eu dou no paciente sem sincronizar. Vou cardioverter aqui esse paciente com FA, com alguma arritmia. E eu esqueço de sincronizar lá no aparelho. O que é que pode acontecer? O choque pode cair em cima dessa fase 3 aqui, que é o período refratário relativo, e induzir uma taquicardia ventricular. Ou seja, o paciente estava de boa e termina fazendo uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, alguma coisa do tipo que é potencialmente fatal. Então isso daqui, a brincadeira que a gente faz é como se fosse o calcanhar de Aquiles. Todo mundo lembra lá, né, da mitologia grega, Guerra de Troia, que Aquiles era aquele guerreiro que teoricamente ele tinha um corpo fechado, né? Podia vir flecha, espada, tórax, abdômen, braço, nada disso causava ferimento sério a ele.
Mas tinha uma região lá que era justamente no calcanhar, que a gente usa até hoje em anatomia, né? O tendão de Aquiles, etc. Tem aquela região ali do calcanhar que, se tivesse algum ferimento lá, poderia ser fatal, e ele morre em batalha justamente por um ferimento aí. E o que é que tem a ver o calcanhar de Aquiles com o complexo QRS? Basicamente é isso que a gente estava dizendo. Ó, essa fase 3 que eu mostrei ali, que era o período refratário relativo, no eletro, ela equivale a quê? Equivale geralmente a essa daqui, ó, a segunda parte da onda T. Ou seja, quer dizer que, digamos que eu vou ter uma extrasístole. Se a extrasístole cair aqui no segmento ST, vai dar alguma bronca? Não vai dar nenhuma bronca, não. Se a extrasístole cair aqui entre a onda T e a onda P, vai dar alguma bronca? Não. Se cair aqui, vai dar alguma bronca? Não. Mas, se ela cair nessa região aqui, pode induzir uma arritmia ventricular grave, inclusive, como uma taquicardia ventricular polimórfica. Ok, isso daqui é um paciente com intervalo QT normal. Eu tenho essa janela aqui de tempo, essa janela de espaço, que é meu calcanhar de Aquiles, que se cair um extracístole, um choque, alguma coisa ali naquela região, aí complica. Vê o que vai acontecer na hora que o paciente tem um intervalo QT normal. Agora, o calcanhar de Aquiles desse paciente ficou isso aqui tudinho. Eu acho que dá para perceber que aqui é muito mais curto do que aqui, certo? Ou seja, nesse paciente aqui antes, que o intervalo QT era normal, se eu tivesse extrasístole aqui, não ia ter bronca. Se eu tivesse extrasístole aqui, não ia ser bronca. Se eu tivesse extrasístole aqui, não ia ser bronca. Se eu tivesse aqui, não ia ser bronca. Mas, nesse eletro agora, se eu tiver aqui, pode induzir taquicardia ventricular. Aqui pode induzir taquicardia ventricular. Aqui pode induzir taquicardia ventricular e assim por diante. Ou seja, é como se o calcanhar de Aquiles tivesse ficado muito maior, certo? Imagina, né? Eu tô lá com a pessoa na frente, tô tendo que jogar uma flecha, né, no campo de batalha, no calcanhar da pessoa. Não é fácil, né? Obviamente não é fácil. É muito mais fácil eu não acertar na pessoa, ou acertar na barriga ou no abdômen, do que acertar no calcanhar. Mas se o calcanhar cresce, fica 10 vezes maior do que o normal, aí fica mais fácil de eu acertar a flecha. Aqui é a mesma coisa. Então, o intervalo QT, quando aumenta, ele aumenta essa segunda porção da onda T, e aí expõe mais o calcanhar de Aquiles que a gente tem aí no eletrocardiograma. Por isso que eu tenho que saber de intervalo QT. Outra coisa que todo mundo tem que saber, estudante de medicina, clínico geral, todo mundo. Quais são as causas de aumento do intervalo QT? Né? Então, tem um mnemônico, eu gosto muito do mnemônico, Cardio Paper, certo? Então, ó, cardio. C de cloroquina, entra a hidroxicloroquina aí do mesmo jeito. A de azitromicina, entre outros macrolídeos. R de ritonavir, lopinavir, que até no começo o pessoal testou para Covid também, né? Mas que usa para tratamento de HIV, enfim. Distúrbios hidroeletrolíticos, são os 3 hipos, eu vou mostrar daqui a pouco. E de itraconazol e outros antifúngicos. O de ofloxacino. P de psicotrópico, como o Aldol, né, clássico. A gente vai começar o Aldol com o paciente, sempre tem que checar o QT. A de amiodarona. P de procinético, tipo cisaprida. E de escitalopram. R de remédio para depressão, esse daqui eu apelei um pouco. Apelei, concordo. Mas amitriptilina, venlafaxina pode aumentar. E S de sotalol, que é mais agente da cardio que usa, né? Então, vê, esse paciente que está tratando um Covid está logo com as 2 primeiras opções, cloroquina e azitromicina. Você junta 2 medicações que aumentam QT, é bronca. Então, tem que ficar ligado nisso. Eu vou botar depois, lá no canal do Facebook, o vídeo que tem mostrando como calcular QT no paciente com Covid. Só lembrando, em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, a gente tem 3 que podem causar QT longo. Tudo é hipo, né? Baixo, né? Hipocalemia, potássio baixo. Hipocalcemia, cálcio baixo. Ou hipomagnesemia, magnésio baixo. Então, qualquer um desses 3 pode alargar o intervalo QT. Então, o erro número 7 é esse. Esquecer de avaliar o intervalo QT. Eduardo, quer dizer que todo eletro agora, eu vou ter que pegar a calculadora, calcular a raiz quadrada, etc, etc. Seria o ideal. Mas veja, feito é melhor do que perfeito. Melhor do que não avaliar nada é pelo menos fazer essa regra básica que a gente falou agora. Pega o intervalo entre um complexo QRS e o outro e coloca uma linha tracejada no meio. Cruzou ali, pegou a onda T, rapaz, é melhor você perder ali 15 segundinhos e calcular esse intervalo QT direito, porque isso pode trazer complicação grave para o seu paciente. Beleza, agora que você já conhece esses 7 erros mais frequentes, chegou a hora de praticar. A gente aqui no Cardio Papers é muito defensor do aprendizado ativo. Não adianta só você ficar vendo aula, você tem que ir lá e colocar em prática o conhecimento. Entra lá agora na comunidade do Facebook, que eu vou colocar ao longo desses dias todos vários exercícios para você consolidar o que você está vendo nessas aulas. E, além do exercício, vai ter a explicação depois, você vai poder interagir com outras pessoas. Você vai poder colocar suas dúvidas, tanto dessa aula quanto da eletrocardiografia em geral, que eu vou estar respondendo
na medida do possível, todas as dúvidas até domingo. Então aproveita essa semana para tirar suas dúvidas, interagir com o pessoal e coloca se gostou da aula de hoje, né? Gostou da analogia do calcanhar de Aquiles com o intervalo QT? Coloca lá para saber. Outro aviso importante, na quarta-feira a gente vai ter a segunda aula da Masterclass de Eletro. Aula imperdível, como diagnosticar e tratar o infarto com supra. Você sabia que a cada 1 minuto que você atrasa o tratamento do infarto com supra, você diminui 11 dias de vida do seu paciente? Pois é. Ou seja, se você demorar ali 1 hora para conduzir o paciente de forma adequada, ou porque demorou para dar o diagnóstico, ou porque ficou inseguro de fazer um trombolítico, se você perder 1 hora no tratamento, o seu paciente perde quase 2 anos de vida. É muita coisa. Então não perde essa aula da quarta-feira. Eu vou falar, inclusive, 4 macetes que você tem que saber para conseguir diferenciar um supra isquêmico, um supra de infarto e um supra de causas benignas, como, por exemplo, uma pericardite aguda. Então não perde a aula. Último aviso, se você não segue a gente ainda no Instagram ou no YouTube, não deixa de seguir. Nesses 2 canais a gente coloca com muita frequência conteúdo de eletro, onde você vai ver ali dia após dia o conteúdo para não esquecer tudo que você está vendo aqui nessa semana. Então segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube e acompanha o conteúdo. Até quarta-feira.